Bora começar. Livro 2, Uma Marcha de Reis, capítulo 1. O rei entrou aos tropeços em seus aposentos privados. O quarto girava e sua cabeça martelava, sofrendo devido aos excessos com a bebida e as festividades da noite. Uma mulher cujo nome ele desconhecia agarrava-se a ele, passando um braço por sua cintura, com sua blusa já quase removida. Ela o levava com uma risadinha em direção à sua cama. 2 servos fecharam a porta de trás deles e desapareceram discretamente. McGill não sabia onde estava sua rainha, e nessa noite ele não se importava. Eles raramente compartilhavam o leito conjugal, com frequência. Ela se retirava para seus aposentos privados, especialmente nas noites de festas, quando os banquetes se prolongavam muito. Ela sabia das indiscrições do marido, e isso parecia não importar-lhe. Depois de tudo, ele era o rei, e os reis McGill sempre tinham governado fazendo pleno uso de seus privilégios. Porém, quando McGill voltou-se para a cama, ele sentiu o quarto dar voltas ainda mais rapidamente e, repentinamente, se desvencilhou da mulher. Ele já não estava mais a fim de estar com ela. "Deixe-me só", ordenou ele, afastando-a. A mulher ficou parada ali dentro, surpresa e ofendida. Então a porta foi aberta e os servos regressaram. Cada um deles tomou-a por um braço e ambos levaram-na para fora. Ela protestou, mas seus gritos logo foram abafados quando os servos fecharam a porta atrás dela. McGill sentou-se na borda da cama e descansou a cabeça em suas mãos, tentando fazer sua dor de cabeça parar. Não era comum que ele tivesse uma dor de cabeça assim tão cedo, antes que a bebida fizesse efeito. Porém, essa noite era diferente. Tudo havia mudado tão rapidamente. A festa tinha corrido tão bem. Ele tinha sido servido com uma das carnes mais seletas e um vinho excelente, quando aquele rapaz, Thor, tinha surgido e arruinado tudo. Primeiro foi sua intrusão, com aquele sonho bobo. Logo, ele teve a audácia de derrubar o cálice das suas mãos. Então, aquele cão tinha de aparecer, lamber o vinho e cair morto na frente de todo mundo. McGill tinha estado perturbado desde aquele momento. A revelação o havia golpeado como um martelo. Alguém tinha tentado envenená-lo, tentado assassiná-lo. Ele dificilmente poderia entender isso. Alguém tinha escapado de seus guardas, tinha passado pelos seus copeiros e provadores reais. Ele tinha estado em uma fração de segundos de distância da morte, e isso o deixou completamente abalado. Ele lembrou-se de ter visto Thor sendo levado para o calabouço e perguntou-se novamente se essa tinha sido uma ordem acertada. Por um lado, estava claro que não havia maneira de que o rapaz soubesse que o cálice estava envenenado se ele mesmo não tivesse colocado veneno na bebida. Ou, de alguma maneira, não fosse cúmplice do crime. Por outro lado, ele sabia que Thor tinha poderes profundos e misteriosos, muito misteriosos. E talvez ele tivesse dito a verdade. Talvez ele tivesse mesmo tido uma visão em um sonho. Talvez Thor tivesse, de fato, salvado sua vida. E talvez McGill tivesse enviado para a masmorra uma pessoa verdadeiramente leal. A cabeça de McGill martelava com esses pensamentos enquanto ele permanecia ali sentado, esfregando a testa marcada, tentando resolver tudo. Mas ele tinha bebido demais nessa noite. Sua mente estava muito entorpecida. Seus pensamentos giravam em um turbilhão e ele sentia-se incapaz de chegar ao fundo de tudo. Fazia muito calor ali. Era uma noite de verão abafada. Seu corpo estava acalorado pelas horas de indulgência em comida e bebida, e ele estava banhado de suor. Ele estendeu a mão, tirou seu manto, logo a camisa exterior e despiu-se para ficar apenas com uma camiseta. Ele limpou o suor da sua fronte e logo de sua barba.
Logo, ele inclinou-se e tirou suas enormes e pesadas botas, uma de cada vez, e enroscou os dedos dos pés ao sentir o ar atingi-los. Ele permaneceu sentado ali e respirava pesadamente, tentando recuperar o seu equilíbrio. Sua barriga tinha crescido hoje e lhe causava incômodo. Ele jogou as pernas para cima e deitou-se, descansando a cabeça no travesseiro. Ele suspirou e olhou para cima. Para além dos 4 postes, olhou para o teto e desejou que o quarto parasse de girar. Quem iria querer me matar? Ele se perguntou mais uma vez. Ele havia amado Thor como um filho, e uma parte dele sentia que não podia ser o rapaz. Ele tentava imaginar quem mais poderia ser. Que motivo poderia ter? E o mais importante, se tentariam assassiná-lo novamente, ele estaria a salvo? Estariam certas as previsões de Argon? McGill sentiu seus olhos ficarem mais pesados ao perceber que a resposta estava além do alcance de sua compreensão. Se sua mente estivesse apenas um pouco mais clara, talvez ele pudesse esclarecer tudo. Mas ele teria de esperar pela luz da manhã para convocar seus conselheiros, para iniciar uma investigação. A pergunta em sua mente não era quem o queria mais morto, mas quem não o queria morto. Sua corte estava cheia de pessoas que cobiçam seu trono. Generais ambiciosos, conselheiros manipuladores, nobres e lordes ávidos de poder. Espiões, velhos rivais, assassinos do clã MacLeod e talvez até mesmo dos selvagens. Talvez até mais perto do que isso. Os olhos de McGill piscaram quando ele começou a cair no sono, mas algo chamou sua atenção e ele os manteve abertos. Ele detectou um movimento e olhou para ver se os seus assistentes estavam ali. Ele piscou confuso. Seus assistentes nunca o deixavam sozinho. Na verdade, ele não podia lembrar quando havia sido a última vez que ele esteve sozinho naquele quarto. Ele não se lembrava de ter ordenado que o deixassem sozinho. E ainda mais estranho era o fato de que a porta do seu quarto estava completamente aberta. Nesse mesmo instante, McGill ouviu um barulho que provinha de um canto distante do quarto. Então ele virou-se e olhou. Ali, esgueirando-se ao longo da parede, vindo desde as sombras e iluminado pela luz das tochas, havia um homem alto e magro, vestindo uma capa preta e com um capuz ocultando seu rosto. McGill piscou várias vezes, perguntando se ele não estaria vendo coisas. No início, ele tinha certeza de que eram apenas sombras, que era uma luz bruxuleante das tochas pregando uma peça em seus olhos. Mas um momento depois, a figura estava vários passos mais perto e aproximava-se rapidamente de sua cama. McGill tentou focalizar a vista na penumbra para poder ver quem era. Instintivamente, ele começou a sentar-se como velho guerreiro que era. Ele levou a mão à cintura em busca de sua espada, ou, pelo menos, de seu punhal. Mas ele tinha se despido e não portava armas. Ele sentou-se em sua cama completamente desarmado. A figura avançava mais rapidamente agora, como uma cobra no meio da noite, aproximando-se cada vez mais, e quando McGill se sentou, ele pôde olhar para o rosto dela. O quarto ainda girava, e sua bebedeira o impedia de compreender claramente. Porém, por um momento ele podia ter jurado que era a face de seu filho. Garrett? O coração de McGill foi inundado pelo pânico repentino, enquanto ele se perguntava o que Garrett poderia estar fazendo ali, sem ser anunciado, a altas horas da noite. Meu filho? Ele exclamou. McGill viu a intenção mortal em seus olhos, e era tudo o que ele precisava ver. Ele tentou dar um salto para fora da cama, mas a figura moveu-se muito rapidamente. Ela entrou em ação e antes que McGill pudesse levantar a mão para defender-se, viu o brilho reluzente do metal iluminado pelas tochas e rápido, muito rápido, a lâmina de um punhal atravessou o ar, penetrando em seu coração. McGill deu um grito estridente, cheio de angústia.
Ele surpreendeu-se com o som de seu próprio grito. Era um grito de batalha, um que ele havia ouvido demasiadas vezes. Era o grito de um guerreiro mortalmente ferido. McGill sentiu o metal frio rompendo as costelas, forçando o caminho através de seus músculos, misturando-se com o seu sangue e, em seguida, penetrando fundo. Cada vez mais fundo. A dor era muito mais intensa do que ele jamais havia podido imaginar. Parecia que nunca pararia de penetrar. Com um grande suspiro, ele sentiu o sangue quente e salgado inundar a sua boca. Sentiu sua respiração sufocar. Ele forçou-se a olhar para cima, para o rosto por trás da capa. Ele ficou surpreso. Ele havia se enganado. Não era o rosto de seu filho. Era o de outra pessoa. Era alguém que ele reconhecia. Ele não conseguia se lembrar de quem era, mas era alguém próximo a ele. Alguém parecido com seu filho. Seu cérebro encheu-se de confusão quando ele tentou associar um nome ao rosto. Quando a figura ficou sobre ele, segurando a adaga, McGill de alguma forma conseguiu levantar a mão e empurrou o ombro do homem, tentando detê-lo. Ele sentiu uma onda de forças próprias de um velho guerreiro aumentando dentro dele. Sentiu a força de seus antepassados. Sentiu que uma parte profunda dele, aquela que havia feito dele um rei, não se renderia. Com um empurrão gigante, ele conseguiu empurrar o assassino para trás, com toda a força. O homem era mais magro, mais frágil do que McGill pensava e cambaleou para trás com um grito, tropeçando pelo quarto. McGill, com um esforço supremo, conseguiu levantar-se, curvou-se e puxou o punhal do peito. Ele atirou-o pela sala e ele golpeou o chão de pedra com um ruído metálico, deslizou-se pela sala e chocou contra uma parede no fundo do quarto. O homem, cuja capa tinha caído por trás do seu ombro, ergueu-se e olhou para ele com os olhos arregalados de terror quando McGill começou a investir contra ele. Ele virou-se e atravessou o quarto, parando apenas um tempo suficiente para recuperar o punhal antes de fugir. McGill tentou ir atrás dele, porém, o homem era muito mais rápido e repentinamente a dor aumentou, perfurando seu peito. Ele começou a sentir que perdia suas forças. McGill ficou ali, sozinho no quarto, olhando para o sangue que jorrava do seu peito sobre as palmas de suas mãos. Então, ele caiu de joelhos. Ele sentiu seu corpo esfriar. Inclinou-se para trás e tentou gritar. "Guardas!" ouviu-se o seu grito fraco. Ele tomou fôlego e, com uma agonia suprema, conseguiu elevar sua voz. A voz que outrora havia sido de um rei. "Guardas!" ele gritou com uma voz aguda. Ele ouviu os passos que vinham de um corredor distante, aproximando-se lentamente. Ouviu uma porta abrir à distância e sentiu que alguém se aproximava dele. Porém, a sala girou novamente e dessa vez não foi devido à bebida. A última coisa que ele viu foi o frio chão de pedra aproximando-se para encontrar o seu rosto.